Olá, irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um estudo bíblico. Quero agradecer a sua companhia aqui conosco. É um prazer poder adentrar a sua casa, estar com você nesta hora. Toda quarta-feira, nesse mesmo horário, nós temos esse encontro especial onde juntos nós estudamos a palavra de Deus. E hoje nós vamos dar sequência à série de mensagens A Segurança do Cristão. Essa série que está baseada na primeira carta do apóstolo João. Temos estudado de forma expositiva a palavra de Deus e hoje nós vamos dar sequência a essa série de mensagens. Mas antes de nós lermos o texto bíblico, eu quero convidar você e toda a sua família para participarem conosco aos domingos em dois horários, às 17 e às 19 horas, da série de mensagens Jesus, dele, por ele e para ele. Tem sido um tempo muito abençoado, temos ouvido da palavra de Deus e eu quero convidar você e toda a sua família para participarem conosco aos domingos em dois horários, às 17 e às 19 horas. Eu quero também lembrar os irmãos que no próximo dia 3 de abril, o primeiro domingo do mês de abril, nós vamos retornar com a Escola Bíblica Dominical presencial. Então, a partir do próximo dia 3 de abril, nós estaremos juntos presencialmente na Escola Bíblica Educação para a Vida. Então, venha participar conosco, nós teremos classes para todas as faixas etárias, crianças, adolescentes, jovens, adultos, e queremos ter a sua presença aqui conosco, juntamente com a sua família. Então venha participar da Escola Bíblica Educação para a Vida, a escola mais importante da vida. E eu tenho certeza que vai ser um tempo muito especial de Deus na sua vida e na sua casa. Nós vamos assistir agora a vinheta, a chamada da série Jesus, dele, por ele e para ele. E em seguida eu volto com mais uma mensagem da série A Segurança do Cristão. Fique por aí, aguarde e nós voltaremos com o nosso estudo bíblico. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículos 11 a 15. Nós vamos ler esse texto, ele vai aparecer aí no seu vídeo para que você acompanhe a leitura. 1 João, capítulo 5, versículos 11 a 15, nos diz assim: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Meus irmãos, na semana passada nós vimos o que é a vida eterna. A vida eterna é algo dado por Cristo Jesus aos seus discípulos, aos seus seguidores. Quem crê em Cristo Jesus tem a vida eterna. E a vida eterna ela tem o seu aspecto presente. Nós já temos a vida eterna. Não é algo que nós vamos experimentar no vidouro, não é algo que nós vamos receber no futuro, mas é algo que nós já recebemos da parte de Deus. E desde já nós podemos experimentar as bênçãos que a vida eterna pode produzir a todo aquele que crê em Cristo Jesus. Nos versículos 11 e 12 do capítulo 5, João vai dizer que há também um aspecto presente na vida eterna. No verso 11, João nos diz que Deus nos deu a vida eterna. O verbo aqui já é algo consumado. Deus já nos deu a vida eterna. Não é algo que Ele nos dará no futuro,
mas é algo que nós já recebemos, algo que nós nos apropriamos. E no verso 12, João também diz: aquele que tem o Filho tem a vida eterna. E João vai dizer que aquele que não tem o Filho, aquele que não crê em Jesus Cristo, aquele que não recebeu Jesus como seu Salvador, esse não tem a vida eterna. Queridos, a Bíblia é muito clara ao dizer que nós só podemos ter a vida eterna por meio de Jesus. Não há outro caminho, não há outra forma para recebermos a vida eterna a não ser por meio de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. A nossa esperança está em Cristo, porque é por meio dele que nós recebemos essa vida eterna, as bênçãos dos céus que o Senhor tem preparado para cada um de nós, para todos aqueles que o amam. Como nós recebemos a vida eterna? Mediante a fé em Cristo Jesus. Não é mediante a fé em homens, não é mediante a fé numa determinada religião. Nós recebemos a vida eterna mediante a fé em Cristo Jesus. Não há outro caminho, não há outra forma de nós recebermos a vida eterna a não ser pela fé em Cristo Jesus. Jesus é o centro da nossa vida. Jesus é aquele que nos conduz para a eternidade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode conhecer o Pai, a Deus, a não ser por meio de Jesus. Em João capítulo 5, no versículo 24, nos diz assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aqueles que creem em Jesus Cristo têm a vida eterna. E quem tem a vida eterna não será mais condenado. Já passou da morte para a vida. É assim que diz as Escrituras. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas aprove a Deus nos salvar, aprove a Deus transformar a nossa vida. E nós passamos de um estado espiritual de morte para um estado espiritual de vida. Nós temos a vida em Cristo Jesus. Na presença de Cristo nós temos paz, nós temos alegria. Na presença de Cristo nós podemos experimentar todas as bênçãos e todas as realidades do céu ao homem. Que bênção saber que nós já estamos experimentando, mesmo que de forma parcial, as delícias do céu, as bênçãos do céu. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. A vida eterna, queridos, começa aqui e agora. Temos a vida eterna quando passamos a ter o conhecimento da salvação de Cristo. À medida que você entende que Jesus Cristo é o seu Senhor, que Jesus morreu por você, que Ele venceu a morte, que Ele foi pendurado no madeiro em seu lugar, porque você não seria capaz de salvar a você mesmo. Quando você entende essa verdade, você então se apropria da vida eterna. A vida eterna, então, ela é um processo da parte de Deus ao coração do homem que começa agora, aqui nesse mundo, a partir do momento que nós temos o conhecimento da salvação de Cristo. É claro que esse conhecimento é dado também por Deus a nós, porque sozinhos nós não vamos chegar a esse conhecimento. É através das Escrituras, é através da palavra de Deus que nós alcançamos esse conhecimento. É mediante a ação do Espírito Santo de Deus na nossa mente e no nosso coração que os nossos olhos se abrem e nós temos agora então o conhecimento dessa tão grande salvação. Todo sentimento de graça, alegria e paz são frutos da vida eterna que recebemos de Jesus. Nós podemos nos alegrar nesse mundo apesar das circunstâncias, porque nós já temos a vida eterna. Você tem esperança, você tem alegria, porque você já tem a vida eterna. São frutos da vida eterna, são bênçãos que a vida eterna tem nos concedido desde já.
Muitas pessoas, quando pensam na vida eterna, olham apenas para o futuro, como algo que nós vamos conhecer apenas quando Cristo Jesus voltar. Mas a vida eterna já pode ser experimentada agora, na realidade desse mundo, mesmo que decaído, mesmo que longe da presença de Deus. De forma limitada, nós temos recebido da parte de Deus bênçãos especiais que são decorrentes dessa vida eterna, abundante, essa vida especial, maravilhosa, que Deus tem preparado para aqueles que já creem que Jesus é o Senhor, é o Salvador. No verso 13, João nos diz: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. João aqui, ele está mostrando para nós qual foi o seu objetivo, qual foi sua estratégia ao escrever essa primeira carta. É por isso que João escreve essa carta, para testificar, para mostrar para cada um de nós que nós já temos a vida eterna. Não é a primeira vez que João escreve uma carta e ao final ele revela o porquê de ter escrito aquelas palavras. No evangelho que ele escreveu, que leva o seu nome, ele também declarou que ele escreveu o evangelho que leva o seu nome, o evangelho de João, com o objetivo de que as pessoas creiam que Jesus é Deus, que Jesus é divino, e que possam crer que em Cristo Jesus nós temos a vida. Olha o que ele vai dizer lá no versículo 31 do capítulo 20 do Evangelho de João. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Olha que interessante, tanto o Evangelho quanto a sua primeira carta, João tem como objetivo nos levar a crer que em Cristo nós temos vida. Não uma vida passageira, não uma vida transitória, não uma vida mais ou menos, mas uma vida eterna, uma vida especial, uma vida abundante, cheio de graça, cheio de alegria, cheia de paz. E no verso 14, João continua: e esta é a confiança que temos para com Ele. Que confiança é essa? A confiança que nós temos para com Cristo. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aqui no versículo 14, João está falando sobre a confiança na oração. Nós podemos ser confiantes de que Deus tem algo para a nossa vida a partir do momento que nós oramos, a partir do momento que nós clamamos a Ele. Nós precisamos ter confiança na oração. A oração é bênção de Deus. A oração é tempo em que nós podemos falar com o Altíssimo, momento que nós podemos rasgar o nosso coração na presença do Senhor. E João está nos chamando a termos confiança na oração. A base para essa confiança é o fato de já termos recebido a vida eterna em Cristo Jesus. Por que você pode orar com confiança? Por que você pode crer no poder da oração? Porque você tem a vida eterna. Por que você pode esperar algo de Deus a partir do momento que você ora? Porque você já tem a vida eterna. Porque você pode crer que Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra para abençoar a sua vida por meio da oração. Porque você já tem a vida eterna. O versículo 8 da carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, versículo 32, Paulo nos diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria juntamente com ele de graça todas as coisas? Essa é a promessa que nós temos da parte de Deus. Mas é importante nós entendermos que nós não vamos receber de Deus todas as coisas. Deus não vai responder todas as nossas orações. Deus não vai cumprir aqui na terra todas as nossas vontades. O versículo 14 é muito claro quando João diz: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Quais são as orações que Deus ouve? Aquelas que são segundo a sua vontade.
Deus não ouvirá todas as nossas petições. É importante você ter isso claro no seu coração. Deus nos ouvirá se pedirmos coisas que estejam de acordo com a sua vontade. Se a nossa oração estiver segundo a vontade de Deus, Ele vai cumprir na nossa vida. Se aquilo que você tem para apresentar e pedir diante de Deus, Ele vai ouvir se for da vontade dEle. É importante nós entendermos essa realidade, porque há muitas pessoas que acham que Deus é obrigado a responder todas as orações. Que todas as orações que nós fazemos, Deus tem obrigação para cumprir, para fazer. Queridos, e Deus faz tudo aquilo que lhe apraz, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Então, se você já tem uma compreensão de que você tem orado em favor de algo e isso não tem se realizado na sua vida, talvez essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Talvez você está orando errado. Talvez é hora de você pensar e refletir sobre a sua oração. Será que a sua oração ela está sendo feita de acordo com a vontade de Deus? Você já se perguntou se o seu desejo, se o seu sonho está de acordo com a vontade de Deus? Biblicamente, o seu sonho, aquilo que você deseja, está de acordo com a vontade de Deus? O versículo 15, João continua: e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. A certeza que temos de que Deus nos ouve quanto ao que for a sua vontade, traz certeza da resposta favorável antes mesmo de recebermos. Isso é a mais pura verdade. Se aquilo que você está orando é de acordo com a vontade de Deus, você pode ter segurança. Você pode ter certeza de que Deus vai cumprir na sua vida. Isso traz segurança à nossa alma, saber que tem algumas coisas que estão de acordo com a vontade de Deus e que Ele vai cumprir. Não porque nós estamos exigindo, não porque nós merecemos, mas porque é a vontade dEle sobre nós. Na oração podemos ter a segurança da resposta, mesmo que ela se concretize no futuro. Olha que bênção! Você pode ter a segurança da resposta de Deus, porque se for da vontade de Deus, Ele vai fazer. Essa segurança você pode ter mesmo que essa oração Deus responda só no futuro. No presente você já pode ter essa segurança. A segurança de uma oração respondida, se caso ela for feita segundo a vontade de Deus. Saber que nossas petições são ouvidas ou aceitas é tão bom quanto saber que elas foram respondidas. Que alegria, meus irmãos, é saber que as nossas petições elas são ouvidas por Deus. Deus tem interesse nas nossas orações. Deus tem interesse no nosso clamor. Deus escuta a nossa oração. Diz a Bíblia que Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. E Deus também, Ele tem interesse em aceitar as nossas orações quando elas são feitas segundo a sua vontade. Quando nós temos essa certeza de que Deus ouve e aceita as nossas orações, nós entendemos que o Deus que dirige a nossa história, o Deus que dirige a igreja, é um Deus que zela por nós, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que se interessa pela nossa vida e Ele tem prazer naquilo que nós estamos lhe pedindo, aquilo que nós estamos apresentando diante dEle. Que no nome de Jesus, que você continue orando, que você continue clamando, sempre perguntando se essa é a vontade de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que Deus há de testificar no seu coração qual é a vontade dEle. Ele há de responder para você. O Deus que nós adoramos é um Deus livre. Não é um Deus que pode ser colocado dentro de uma caixa, não é um Deus que pode ser limitado, mas é o Deus que pode fazer aquilo que lhe apraz, tudo aquilo que é segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Continue orando, continue clamando e não se esqueça de que Deus Ele ouve a nossa oração, Ele se interessa pelas nossas orações, Ele aceita, Ele recebe, Ele acolhe as nossas orações.
porque diz o texto bíblico, as nossas orações serão ouvidas, respondidas, se essas orações forem de acordo com a vontade de Deus. Deus, Ele ouve o nosso clamor. Que você tenha fé, que você creia que você está sendo cuidado, você está sendo abençoado por um Deus que ouve a sua oração, um Deus que cuida da sua vida. Que Deus continue lhe fortalecendo e abençoando em tudo aquilo que você fizer. Que a paz de Cristo esteja sobre você e que a alegria do Espírito Santo continue sendo a sua força, para que jamais você desista de orar, de caminhar com Deus e de saber que você tem a vida eterna e que você já pode experimentar as bênçãos da vida eterna aqui agora, nesse mundo, enquanto você vive aqui. Semana que vem, se Deus permitir, nós voltaremos com o nosso estudo bíblico. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, porque o Senhor é Deus da nossa vida. O Senhor é aquele que cuida de nós, o Senhor é aquele que sustenta a nossa caminhada. Obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor responde segundo a sua vontade. E que alegria saber que tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida é algo bom, é algo que está de acordo com a tua vontade. Isso traz tranquilidade ao nosso coração, saber que o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado das nossas escolhas, das nossas decisões, que muitas vezes nós achamos que é o melhor para nós. Mas sabemos, ó Deus, que só o Senhor tem a resposta certa para aquilo que nós devemos viver. Nós confiamos na escolha do Senhor, na decisão do Senhor para a nossa vida. Nós confiamos nos desejos que o Senhor tem para cada um de nós. Fique conosco, continue nos fortalecendo e nos abençoando em todo momento. Te agradecemos pela vida eterna que nós recebemos do Senhor, que Cristo nos proporcionou, e te agradecemos por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito por nós. É que nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós estamos ficando por aqui. Na próxima semana, se Deus permitir, nós voltaremos com a nossa série de mensagens às quartas-feiras, nesse mesmo horário, às 20 horas. Tenham todos uma excelente noite, um bom descanso e até logo.